Números, capítulo 20, do versículo 14 ao versículo 21. Moisés solicita passagem pelo Edom. Depois, Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiro ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que, porventura, eu não saia a espada ao teu encontro. Então, os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebemos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixa-me somente passar a pé. Porém, ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Meus irmãos e minhas irmãs, que passagem, que mensagem das palavras das Escrituras Sagradas. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, que delícia cada palavra, cada assunto, cada determinações que o Senhor, o nosso Criador, o Deus Altíssimo, nos deixou. Desde aquela geração que ele falava com os homens, passando as suas determinações. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que na passagem do livro de Números, do capítulo 20, do capítulo 20, versículo 14 a 21, que o Senhor nos fala sobre Moisés solicita passagem pelo Edom. O que significa essa passagem?
Veja, meus irmãos e minhas irmãs, essa passagem que está aqui nas Escrituras Sagradas era quando Moisés estava indo com seu povo, né, no deserto, diante da terra que o Senhor tinha determinado a ele. Então, ele tinha que passar por esse território, né, que se chama termos, né? Então, esse território era de um outro, né, que também ele foi, né, gente, né, que já tinha passado pelo o Egito, né, sofreu naquela geração e tudo. Então, Moisés, com seu povo Israel, né, com seu povo, ele pediu, né, pediu a Edom que iria passar, né, que iria passar pelo aquele território, o rei de Edom. Pediu ao rei de Edom que iria passar por aquele território. E explicou a ele que, nesta passagem, ele não iria usufruir de nada daquele local, nem água, nem alimento, só iria passar com seus animais e o seu povo, né, da sua caminhada. Mas aí o que é que acontece? O que acontece é que o rei de lá, do Edom, não permitiu que ele passasse, não deu passagem a ele. Então, Moisés, junto com o pessoal de Israel, né, subiu uma outra localidade de outro território lá, onde também, junto com Israel, falou que iria passar por aquele local, que também era território desse rei, e não iria passar andando. Mas ele continuou dizendo que não iria dar a passagem ao povo de Israel, que era o povo que estava com Moisés. E que se ele tentasse, ele ia descer com sua tropa, né, que seria os guerreiros daquela época, e iria ter encontro à espada, então ia ter uma guerra. O que é que acontece nessas determinações? Só que naquela geração, de tudo o que acontecia nessa passagem do povo de Israel, ele já tinha uma determinação, né, que já vinha, né, através do Moisés, que era o escolhido do Senhor. Essas determinações, ela não foi determinações indicada, nem dita diretamente pelo o escolhido Moisés ao povo para seguir aquele caminho. Não. Essas determinações já tinham sido dadas a Moisés através do Altíssimo, do Deus Pai, o Criador do céu e da terra e do mar, o Todo-Poderoso. Então, o homem na face da terra, aquele que impede de seguir, né, as determinações do Altíssimo, certamente ele terá o seu castigo, será castigado. Por quê? Quando Deus manda uma determinação, quando Deus determina uma missão
aquele seu escolhido para que ele repassasse ao povo, aquelas pessoas, o ser humano na face da terra, homem e mulher, é porque ele já sabe o que tem que ser feito, o que vai acontecer. Porém, aquela determinação, ela está ativa, ela tem que ser cumprida. Não tem retorno. Ela tem que ser cumprida porque foi dada pelo o Altíssimo, o Todo-Poderoso. E quando ele determina, tem que ser feito. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, naquela geração, o Senhor fazia essas determinações e já passava como é toda determinação que o Senhor fez e faz é por estatuto perpétuo, por gerações, gerações, gerações. Hoje, na geração em que nós estamos vivendo, as coisas elas não mudam. Elas não mudam porque toda a determinação que o Senhor fez e faz e passa a missão para os seus escolhidos, ela tem que ser cumprida. Ela tem que ser cumprida porque é determinação do Altíssimo. É a determinação que só Ele sabe a vida, porque Ele é o nosso Criador. Ele é o dono de nossas vidas. Ele é o dono do amor. Ele é o dono do universo. Ele é o dono do mar, do céu e da terra. Ele é o Criador. Então, todas as determinações que vêm do Altíssimo, ela tem que ser cumprida. Entendeu? Então, hoje, nessa geração que nós estamos vivendo, nós temos que andar diante das suas determinações. Temos que andar diante de tudo aquilo que foi determinado para que seja cumprido todas as suas missões, por gerações e gerações e gerações. Cada um de nós na face da terra, ser humano, homem e mulher, nós temos uma missão diante de Deus. Temos uma missão. Não pensa que nós, não pensa e não pense que nós, seres humanos, viemos na face da terra para só dar aquela passagem e retornar, não. Nós somos uma visualização de poder de grandíssima utilização. Nós somos um grandioso de utilização perante o Senhor. Veja bem, nós para o Senhor somos uma grandíssima preciosidade. Olha só, cada um de nós, seja homem, mulher, em qualquer tipo de situação, perante ao Senhor, nós temos uma grandíssima grandiosidade. Por quê? O Senhor, Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Veja, o Senhor, Ele nos concedeu a vir a esta terra. Ele nos deu o nosso corpo em perfeição. Ele nos deu um sopro para que nós possamos a ser alma vivente, nos deu a alma, nos deu a nossa mente, nos deu o nosso coração. Então, para que ele fez tudo isso com perfeição? Porque nós somos o templo da perfeição do Senhor. Nós somos o templo da perfeição do Senhor. E qual é o templo que o Senhor habita na face da terra? Qual é o templo? É o templo de uma igreja? É o templo de um local onde tem orações? Não. O Senhor habita no templo onde cada um ali está, que é nós. Quando nós estamos em clamação, nós estamos clamando a Ele e nós passamos a ser o templo. O templo de oração do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós seres humanos da face da terra, somos o templo do Espírito Santo
em oração dentro das suas localidades. Seja no campo de oração, seja dentro de um templo e seja dentro de uma igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ponha isso nas suas cabeças, meus irmãos e minhas irmãs. Então, diante disso, todas as determinações que o Senhor nos concede, ela tem que ser cumprida. Essas são as determinações do autismo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Coloca isso na tua mente e procura ler as Escrituras Sagradas. Nessa passagem de Números, do capítulo 20, versículo 14 a 21, que o Senhor nos fala sobre Moisés solicita passagem pelo Edom. Verifica essa passagem e procura entender o que o Senhor nos fala. Porque é através das Escrituras Sagradas que nós passamos a ter o conhecimento do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Siga as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a todos.